18-107-1 41 984 18-107-1. Você de Londrina também vem e participe com a gente. Enquanto isso, a gente segue com os principais destaques da próxima hora desta quinta-feira, 26 de maio de 2022. Ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, confirma pré-candidatura ao Senado pelo estado de São Paulo. Então eu estou na União Brasil, estou construindo ali meu espaço. Hoje estou como pré-candidato ao Senado aqui em São Paulo. Claro que isso vai depender ainda de eu tomar uma decisão definitiva quanto a isso e o próprio partido. Muito bem, além disso, nós vamos falar sobre o Tribunal de Contas da União, que notificou o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, para que ele pague 2,8 milhões de reais por gastos com diárias na operação. Nós vamos falar também sobre o elefante branco aí das praças de pedágio abandonadas no Paraná, que ninguém quer se responsabilizar. Agora foi a vez do DENIT, que é ligado ao governo federal, dizer que o assunto não é com ele. Tudo isso e muito mais a partir de agora. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. 11h07. A gente começa falando sobre as movimentações políticas. Isso porque o ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, aqui do Paraná, confirmou a pré-candidatura ao Senado, mas vai querer ser senador pelo estado de São Paulo. A declaração do ex-juiz e ex-ministro da Justiça foi dada aí durante uma entrevista ao canal CNN. O nome de Moro para o Senado já vinha até sendo especulado há alguns dias, mas apesar da fala, a candidatura oficial do Sérgio Moro só deve ser confirmada, definida mesmo de forma oficial no segundo semestre, depois daquele encontro nacional do partido União Brasil, quando começa, de fato, a corrida eleitoral. União Brasil ainda discute a possibilidade de, quem sabe, o Sérgio Moro sair como deputado federal. O partido pode optar por esse caminho por saber que o ex-juiz tem potencial de puxar aí muitos votos. Só que agora o Sérgio Moro já escancarou a porta, deixou muito clara qual é aí a sua preferência, a sua vontade. Vamos ouvir. Então eu estou na União Brasil, estou construindo ali meu espaço. Hoje estou como pré-candidato ao Senado aqui em São Paulo. Claro que isso vai depender ainda de eu tomar uma decisão definitiva quanto a isso e o próprio partido. Bom, Sérgio Moro, para a gente relembrar que é ouvinte, chegou a ser aí um pré-candidato com força à presidência pelo Podemos, deixou o partido em março, se filiou à União Brasil, em seguida anunciou a desistência da corrida eleitoral pela presidência. Além do ex-juiz, vale dizer o seguinte: obviamente tem muitos interessados aí em disputar o Senado por São Paulo, entre eles Datena, do PSC, Janaína Pascoal, do PRTB, Alto Rebelo, do PDT, Nise Yamaguchi, do PTB, Reni Ozzy Cuquier, do Podemos e Ricardo Melão, do Novo. Sérgio Moro tem força para se tornar senador por São Paulo, Mark? Tem força, e veja que surpreendeu inclusive a posição dele na última pesquisa divulgada lá em São Paulo, do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela CNN, inclusive, canal de notícias 24 horas. O Moro tem 20% dos votos lá, só perde para o Datena, que tem 29%, e está à frente, por exemplo, do ex-governador Márcio França, com 16%, e bem mais à frente da Janaína Pascoal, que é deputada federal por São Paulo e tem, aliás, deputada estadual, perdão, e tem 6%. Então, ele acabou de chegar, Rafael, em São Paulo, tem inclusive toda a discussão se ele pode ou não ser candidato, porque mudou de lugar de votação em cima da hora, enfim, e ele já é maior do que um ex-governador de São Paulo e de que uma deputada estadual mais votada da história do estado. Então essa é a força de Sérgio Moro. E aí, Rafael, tem lá o Datena, nosso colega de profissão, que toda eleição ele diz que é candidato e nunca foi. Então tem ainda a dúvida se o Datena sai ou não da disputa. O voto do Datena é semelhante ao do Sérgio Moro. Ele conversa com uma faixa da população indignada. Então o Sérgio Moro é um candidato competitivo lá em São Paulo. E me chamou a atenção, Rafael, nós até falávamos aqui fora do ar, que ele incorporou o discurso de candidato. Parece jogador de futebol falando em entrevista, né? Veja, é a minha vontade, se o partido quiser, né? Por isso que sempre fala assim. E ele, que é um ex-juiz, né? Parece que está indo bem nesta questão política, pelo menos agora lá em São Paulo. Se vai ser mesmo, Rafaela, só o tempo dirá. Ele já ia ser candidato a presidente e não foi. Então vamos ver como é que União Brasil, que é um partido de cartolas, de raposas velhas, vai encarar isso de fato.
a vaga de Senado é muito importante numa construção partidária, né? Numa composição de aliança. Ela vale ouro. Então vamos ver como é que a União Brasil vai se comportar nisso, até porque não esqueçamos, por exemplo, que União Brasil é a casa de ACM Neto. Quem é ACM Neto? O homem que quer ser governador da Bahia e é neto de Antônio Carlos Magalhães. Quem é Antônio Carlos Magalhães? É o melhor amigo do povo da Odebrecht, da OAS, gente que o Sérgio Moro encarcerou. Então, não é fácil a vida dele dentro do partido. Então, vamos ver se ele vai conseguir se viabilizar mesmo. Mas os números são impressionantes. E o político também gosta de voto na urna. Então, eles estão numa disputa ali interna, Rafaela. Ah, tem muito voto, mas é o Moro. Eles ficam assim, e agora? Ele não é confiável, né? Mas ele tem voto. Então, eles ficam nessa disputa aí interna deles. Mas o Moro performa muito bem. 20% lá em São Paulo não é qualquer coisa. Está à frente de um ex-governador e de uma deputada estadual muito bem votada. 11 horas e 12 minutos.